Muito bem, estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Olá, gente, tudo bem? Feliz Dia Mundial do Yoga. Yoga para a gente é todo dia, né? A gente vem falando isso nas lives, que yoga para nós é absolutamente todo dia, não dá para separar absolutamente nada. O que a gente quer é introjetar o ponto de vista do yoga, a ação do yoga, a ação criativa do yoga em tudo que a gente faz. E eu tenho agora o prazer de apresentar a vocês, de trazer a vocês, o professor Dene Gaudiano. Dene, boa tarde, meu querido. Como é que você está? Tudo bem aí? Tá Boa sol tarde, aí fora? César. Tá sol, né? Um céu azul bonito. Azul, bonito. E, Dene, primeiro quero te agradecer aqui no ao vivo mesmo. Muito obrigado por responder de uma forma tão rápida, de ser tão acessível. E sou um admirador do teu trabalho, dos cursos que você dá na Santa Casa, do Gurukula, de tudo que você vai ter oportunidade de falar sobre isso de forma extensiva. E eu tenho um certo problema de eu apresentar as pessoas, porque são pessoas com uma lista assim grande, e eu sempre esqueço alguma coisa, eu acho um absurdo esquecer alguma coisa. Então, eu queria pedir para você primeiro, por favor, que se apresentasse para a gente. Eu tenho quase esse mesmo problema que você está falando, mas no sentido de me apresentar. Para mim é o contrário, é muito fácil apresentar os outros e acho que geralmente é assim, né? As pessoas têm mais... Se você coloca uma pessoa de frente para outra e pede para a pessoa falar dos defeitos dela, a gente vai descer um monte de defeito nosso. Mas quando a gente se fica de frente para uma pessoa, isso é vivência até que eu participei. Você está de frente para a pessoa e te pedem para falar as qualidades. Aí a gente fica pensando nas nossas qualidades, é difícil até falar, né? É muito mais fácil a gente apontar os nossos defeitos, mas também é muito difícil a gente querer observar esses defeitos, porque só observando a gente vai mudar eles. Então, é um pouquinho difícil falar de si mesmo dessa forma, mas vamos falar um pouquinho disso. Eu tenho graduação em Educação Física, e basicamente não foi isso muito que me levou para o yoga. Depois da graduação em Educação Física, eu fui fazer mestrado em Anatomia, estudei em São Paulo, na Unifesp, na Escola Paulista de Medicina. E foi durante o mestrado que eu reentrei em contato com yoga. Já tinha conhecido alguma coisa, principalmente pelo movimento Hare Krishna, que eu tinha amigos na escola. Dessa forma que foi onde eu entrei em contato com isso. Mas aí só no mestrado que foi entrar em contato com yoga e já trazendo a ideia aqui que a gente geralmente aqui, né, trata de yoga como se fosse... eu entrei em contato com a prática de posturas, né? E o yoga está sempre meio condicionado a isso. Você pratica yoga? A pessoa está perguntando se você faz postura, se você faz alguma modalidade de Hatha Yoga, né? Então, Hatha Yoga colocando como as variações de Hatha Yoga que existem, né? O Ashtanga Vinyasa, os Vinyasas, o Power Yoga, e todas essas variações que vão aparecendo dentro dessa disciplina de yoga físico. Mas eu voltei a ter contato com o yoga físico, dessa forma, durante o período que eu estava no mestrado. E depois disso, várias coisas aconteceram, fui viajar e acabei voltando, depois de muito tempo, para São Paulo. Aí eu já tinha, então, o mestrado, a graduação em Educação Física, eu já tinha trabalhado em faculdade como docente mesmo, de anatomia mesmo, já tinha tido cursos de formação de yoga no meu espaço de yoga em Ubatuba, em São Sebastião, e também já tinha um curso de formação de yoga dentro da Universidade de Taubaté. Aí passei no concurso na Santa Casa para docente mesmo, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, e eu sou docente da faculdade, então dou aula de anatomia mesmo para medicina, fono, enfermagem,
as demais graduações, para os cursos de pós-graduação. Lá na Santa Casa eu tenho 2 cursos de anatomia aplicada ao yoga. São cursos semestrais que englobam a integração mesmo da anatomia com o yoga. E, além disso, eu tenho essas formações de yoga, uma formação de yoga em São Paulo, que agora está acontecendo durante a semana, um dia na semana, tem 14 meses. Tem uma formação de yoga também há 12 anos em Taubaté, na Universidade de Taubaté. Também tem um curso que eu coordeno junto com a professora Ana Lu Matsubara, o professor Salem, na Faculdade Fernão Dias, aqui em São Paulo também, é uma formação também. E o Instituto de Yoga, né, Gurukula, que a gente oferece cursos, vivências, curso de formação, curso de anatomia para o yoga e práticas de yoga regulares também. Onde a gente encontra informação sobre esses cursos, Dani? Acho que o melhor forma e mais fácil é a gente entrar no Instagram mesmo. No Instagram? Galdeano.jan. Isso. É um acesso melhor, porque tudo... antigamente a gente fazia panfleto, folder e distribuía, e hoje em dia isso, né? Vai tudo pela internet, e provavelmente isso vai ser mais acentuado agora, né? A gente está observando essa oportunidade, né, obrigatória que a gente está tendo de ficar quieto, de ficar tirado, e de mudar mesmo os padrões de conduta, porque a gente já tinha, né, um trabalho online acontecendo no mundo todo, mas agora ficou muito evidente como isso está. Né? Filhas, meu enteado, todo mundo fazendo escola mesmo, no período de escola, online, os cursos acontecendo online, então essa ferramenta vai ficar mais intensa. Então, acho que a melhor forma de encontrar isso é seguindo mesmo o Instagram, tanto do Gurukula como o meu pessoal, e a gente sempre está divulgando todos os eventos a partir dessa plataforma aí, né? Acho que é a forma mais fácil. Então, tenho aí o trabalho com yoga, tenho o trabalho com anatomia e tenho o trabalho com yoga e anatomia. Muita coisa ainda. Tem uma coisa, se você me permite... Tem muito cadáver. Sim. Foi experimental mesmo. Eu fui para dentro do estudo mesmo, fui mergulhar para dentro da pele. Então, trouxe muito essa experiência, mais do que um estudo teórico, trouxe muito essa experiência de mergulhar mesmo naquele cadáver, naqueles vários, né? Porque eu tive que fazer 40 peças, pra você ter ideia, durante o mestrado. Então, essa experiência vem bastante. E o yoga também, né? Vem essa experiência aí. Eu comecei a praticar yoga em 98, e em 2001 eu já dava aula de yoga. E também, então, junta essas duas experiências, né? A experiência do yoga e a experiência da anatomia. Então, a educação física que estava lá no começo, acabou se misturando com a anatomia, e no final apareceu aquilo que eu sempre gostei muito, que era uma parte mais filosófica. Então, surgiu o yoga, e para mim foi uma coisa incrível, porque juntou essa parte filosófica com a parte anatômica e com a parte da educação física também, se a gente falar de asana, falar de pranayama, falar de movimento. Então, deu um casamento legal essas coisas, né? Você sabe que quando eu praticava yoga, eu fazia um mestrado, e já sugeria cursos de anatomia do yoga. E existia uma certa resistência dentro do yoga em relação a isso. Porque o yoga tem mais de 5.000 anos, tem mais de 1.000 anos, e nunca se precisou tanto de estudo da anatomia. E aí eu chegava lá na escola de medicina e falava assim, poxa, a gente podia trazer um curso de yoga para cá e fazer um estudo da anatomia do yoga. Não, essas coisas militares e orientais não cabem aqui para a nossa ciência ocidental. Então, era uma coisa muito que já não tem hoje, né? Hoje a gente está aí com essa prova de que as duas coisas, né, a filosofia e a tradição se mantêm,
mas hoje em dia a gente precisa entender, porque diferentemente de antes, onde aquele discípulo, aquele chela, né, aquele discípulo ficava junto ali, morava, inclusive, no Kula, vivia ali na família, na casa do mestre, e ali ele ia se desenvolvendo. Hoje em dia não, hoje em dia você dá aula de yoga no parque, na praça, na academia, não sabe o que a pessoa faz, como ela come, se ela dorme, se ela tem problema ou não. Então, ter um pouquinho dessa compreensão de corpo físico é extremamente importante nesse momento, né? Eu acredito nisso absurdamente. Também estou no meio das ciências, fazendo fisioterapia, educação física, também sou absolutamente a favor dessa aproximação do yoga com o estudo de anatomia e fisiologia aplicada. Eu não vejo outro caminho. Quem, de repente, não está atualizado em relação à anatomia e fisiologia aplicada ao yoga, realmente teria que revisar essa posição, né? Deni, você me permite tirar uma dúvida, que é uma coisa que eu fiquei bem curioso de saber, essa sua aproximação com o Muji. Cara, como é que foi isso? Conta. Antes da gente entrar logo no tema. Isso foi o seguinte, César, eu terminei o mestrado, eu dava aula em São Paulo, numa faculdade chama São Camilo. Uhum. E naquela época, eu engatava no doutorado, eu saía lá da Unifesp. E eu fiz mestrado com bolsa, do CNPq, tudo. E ali naquele momento eu já estava bem mergulhado dentro do yoga, e eu falei, quer saber, não vou fazer doutorado agora não. Eu vendi o carro e pedi as contas na São Camilo, concluí meu mestrado, entreguei minha tese e falei, quer saber, eu vou ficar viajando um ano aí pelo Brasil para estudar um pouquinho yoga. E assim, eu comecei a praticar yoga com o De Rose, né? E ali a gente recebia umas informações para ler uma certa literatura que tinha a ver de acordo com o método dele. E quando eu terminei o mestrado, eu comprei todos os livros que ele falava para não ler. Agora eu quero ler exatamente o que é contrário. Eu gosto disso. Eu gosto. Porque, cara, sabe, eu não tenho muita a ideia, não tem nada que é muito errado. Errado é o jeito que está diferente daquilo que a sua mente pensa. Então, eu precisava entender os dois lados da coisa, até porque antes de entrar ali naquele método, eu tinha muito amigo Hare Krishna, muito amigo Vaishnava, então ia bastante Prabhupada, sabe, gostava muito da filosofia, né, do sentimento bhakti devocional, né, porque a gente pode ver ali o movimento Hare Krishna como um movimento religioso, mas também pode ver como um movimento yogi, né? Porque são técnicas yogis utilizadas ali. Tem mantra, a gente tem puja, né? Para tudo que se faz ali tem um mantra, sempre tem um puja ali, resgatando aquele yoga védico, né? Mais antigo. E essa viagem que eu fiz meio caminhando e de carona. Então, fui andando daqui de São Paulo, eu fui até Maceió, em Maceió tinha um congresso de anatomia, e eu saí em janeiro e avisei meus amigos, estou indo para o congresso, eles falaram, você está maluco, o congresso é em novembro. E em novembro eu cheguei lá e eles não acreditaram do jeito que eu estava outra pessoa. Estava até meio parecido como eu estou hoje, assim, relaxado, quase um bicho grilo, assim, sabe? E à medida que eu ia andando, eu lia os livros e colocava no correio e pedia para minha mãe, agora põe tal literatura no correio. Ela colocava no correio, isso chegava por Sedex onde eu estava, a gente não tinha celular, e assim eu fui estudando. E fui estudando muita coisa, né, durante esse período, muita experiência mesmo, porque eu mergulhava, como eu saía das áreas turísticas, a ideia era mergulhar mesmo, então foi um ano sabático mesmo, de 1 hora de acordar e fazer 2, 3 horas de prática de manhã, depois ir para o estudo teórico, aí conhecer, obviamente, o local que eu estava, mergulhar um pouquinho na literatura, né? Levei comigo bastante escrituras mesmo, escrituras do yoga, não só livros comentados, mas bastante escritura, e chegou que eu voltei para Ubatuba.
voltei para São Paulo, depois de um ano dessa viagem, e fui morar em Ubatuba. Em Ubatuba, consegui abrir um espaço de yoga, que chamava Yoga Expansão, uma escola de yoga, onde eu comecei a dar o curso de formação também, naquela época. E um dia uma grande amiga me liga e fala, olha, tem um cara aqui, que o cara fala, mostra tudo isso que você tem falado com a gente, pensado nessas escrituras. Então, ele está mostrando e eu vou falar para ele aí para o espaço. E aí eu falei, mas quem é esse cara, né? Ele falou, o nome dele é Moody. Eu falei, mas que é Moody? Eu nunca ouvi falar, vou te dar um link. E aí ela me mandou um link do site dele, um site bem, né, bem primitivo mesmo na época, e eu olhei aquele site, já comecei a desconfiar, achei que era sacanagem dela, porque o Moody é jamaicano, então tinha ali uma coisa em volta, eu falei, ela está me sacaneando. E 2 dias depois ele apareceu para dar um satsang aqui no meu espaço. Eu convidei meus alunos e falei, olha, vai ter um satsang com o Moody aqui no espaço. E naquele primeiro dia, naquele primeiro contato, as perguntas que surgiram foram me trazendo para um estado de autopercepção muito grande, que naquele dia, aquilo tudo que eu havia estudado naquele ano e praticado, e que eu vinha estudando durante ali uns 7 anos já dentro do yoga, aquilo se tornou muito manifesto para mim. Então, foi uma experiência muito incrível, né? Uma experiência até que a gente diz que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E apareceu dentro da minha sala. 2 anos depois, ele volta para o Brasil e voltou a dar satsang aqui em Ubatuba. Mas aí já foi diferente, porque aí ele ficou uma semana hospedado na minha casa. Então, foi uma semana ali, foi uma semana e meia de satsang, e foi uma semana ali convivendo, acordando, tomando café, almoçando, na experiência direta de autopercepção mesmo, de percepção de quem a gente é de verdade, né? Se a gente tirar todo o pensamento, tirar toda a nossa memória, sobra aquilo que a gente é. E isso foi muito intenso. 2 anos depois, ele voltou pela 3ª vez para o Brasil, mas já não cabia mais em Ubatuba. Aí o satsang aconteceu, já tinha expandido. E aí a gente fez um satsang aqui em São Paulo, e depois disso eu fiquei 12 anos sem entrar em contato com ele. Mergulhando mesmo digerindo aquilo que eu tinha colocado na boca de experiência. E há 2 anos eu voltei, a gente se encontrou em Portugal, foi muito legal também, e esse vínculo se estreitou. Quando a gente se conheceu, eu conversava com ele, a gente tinha internet de escada, então eu marcava o horário, eu ia na Lan House para conversar diretamente com ele. E a gente fazia um satsang direto, assim, eu e ele, e o Tiago, amigo nosso também, que ajudava na época na tradução, ele lá em Londres, no inverno gigantesco, eu morava em Ubatuba, ia para a Lan House, e era uma coisa inacreditável, porque eu tinha contato direto. E aí, depois desses 12 anos, eu tentei estabelecer o contato direto, como não chegava, né, no contato direto. Mas foi essa relação muito incrível que eu tive com ele, assim, muito reveladora, porque ele a via não é a via do ensinamento, a via é da experiência direta. Independentemente de qual seja a doutrina, a filosofia, um método, do jeito que é a experiência direta que é a via do Moody, que é a via do Papaji, mestre do Moody, que é a via do Ramana Maharshi. Então, é a via do vichara, né? Da autoindagação, da pergunta, quem sou eu, para eu perceber quem eu sou, não para eu explicar quem eu sou. Né? Porque a gente tem explicação em todas as escrituras, estão explicando. Mas se eu te explicar o que é uma maçã, você pode criar a imagem da maçã. Você só vai saber mesmo que é uma maçã na hora que você perceber aquela textura na boca, que você sentir aquele gosto, que você perceber aquele cheiro. Então, a gente pode explicar, mas a experiência direta é uma coisa que ninguém nega, né? Não dá para negar. Quando você sabe que é o gosto da maçã, você não nega.
Então, minha relação, meu aparecimento com o Moody aconteceu dessa forma, de uma forma muito desapegada, nem conhecia a pessoa, mas eu acredito que é o resultado do trabalho que a gente faz. Então, a gente está num oceano de energia, tudo é energia. Então, aquilo que a gente está vibrando vai conectar a gente, mais ou menos como o celular que se conecta com o satélite, né? Mais ou menos como uma de rádio que se conecta a uma antena de rádio. Então, à medida que a gente vai, e aí entra, né, muito do yoga, da prática, de ser uma coisa eu, comigo, porque, de certa forma, o yoga é, num primeiro momento, uma prática individual que eu entro comigo para eu me perceber, para eu sacar quem eu sou. E à medida que a gente vai mergulhando nisso, a vibração, a energia que a gente emite, ela entra na mesma onda daqueles que seguem na mesma vibração. E aí a gente pode chamar isso de sangha. E uma grande sangha vai sendo formada. Então, toda vez que a gente se dedica assim, a gente consegue alguma coisa. Eu tenho falado muito isso, inclusive na anatomia, né? Se você se dedica a praticar meditação, uma área do seu cérebro vai crescer e ficar forte, porque você está treinando ela. Então, ela vai ficar daquela forma. Se você pratica musculação, o músculo que está sendo treinado durante a musculação, ele também vai ganhar massa, ele também vai crescer, ele também vai ficar mais forte. Ou seja, realmente, aquilo que a gente está fazendo e estimulando está se fortalecendo. Então, né, você sabe que dentro do budismo a gente tem a meditação da compaixão. E à medida que eu treino a prática da compaixão, essa compaixão vai ficando maior dentro de mim. E é tão bom a gente tratar o outro bem, é tão bom a gente ter compaixão, ter esse sentimento, né? É tão bom o cara dar uma seta na rua, você deixa ele entrar e ele te agradece. Nossa, que coisa maravilhosa, é um simples fato da gente fazer essa gentileza. Então, à medida que a gente pratica e mergulha, que a gente pode se desapegar, porque o resultado vai acontecer. Então, tudo aquilo que eu estou fazendo agora vai desenrolar num resultado de acordo com isso que eu estou fazendo. Né? Seja bom ou seja ruim, seja uma atitude meritória ou uma atitude não meritória. Não tem jeito, né? É karma como ação e reação. Você fez de um jeito, vai ter o resultado disso de acordo. Então, minha história com o Moody foi bem essa, assim, foi uma história de reconhecimento, de experiência direta. Né? Porque karma positivo de você ter um mestre convivendo com você durante dias. Isso é uma coisa muito bonita, né? E imagina, eu fico vendo você falando da trajetória, assim, a anatomia, a educação física, o doutorado que foi de lado, a viagem, tudo virando confluindo, né? Uma convergência. Lindo. O yoga nos traz uma coisa, e é bonito ver isso, né? Eu tenho falado com pessoas e o caminho delas, o caminho que os levaram para o yoga é uma coisa, além de muito particular, muito bonita em cada uma delas, né? Muito, muito, muito bonito isso. Exatamente. E vem partindo, né? A gente vai cultuando, essa vibração vai acontecendo e ela vai aumentando. O Moody usa muito uma expressão marinar. Então ele fala, você experimentou isso que eu estou falando? Quer dizer, eu não estou querendo te induzir, eu não estou querendo te ensinar, porque é o momento de tudo quanto é coisa, mas agora é o momento. Você experimentou isso? Então agora fica marinando nisso. Fica marinando nisso. Eu lembro que no segundo dia, antes dele ir embora, eu levantei uma pergunta para ele, que era o que eu faço com os meus desejos? O que eu faço com os meus erros? O que eu faço com os meus vícios? Né? E a pergunta sempre voltava para quem é que está observando isso? Quem é que está observando esse erro? Por exemplo, quem é que está observando a mente feliz? E quando a mente está triste, quem é que está observando a mente triste? É o mesmo centro, é a mesma presença
que percebe. Então, na verdade, o correto seria a gente falar: eu não estou triste, eu não estou feliz. Eu estou observando um estado de tristeza acontecendo na minha mente. E agora minha mente está feliz. Então agora eu estou observando um estado de felicidade aparecer na minha mente. Eu estou observando minha mente com sono. Eu estou observando minha mente lúcida e acordada desperta. Eu estou observando o meu corpo doer na postura. Eu estou observando o meu corpo extremamente prazeroso na postura de relaxamento. Mas não, a gente costuma dizer: eu estou triste, eu estou dolorido, eu estou com prazer. E aí a gente se identifica e mergulha nessa identificação. E a ideia de que, e eu não sei, mas para mim isso é muito claro, que a única pessoa, ou a única, não vou nem colocar como pessoa, a única entidade que consegue ver se minha mente está feliz ou triste sou eu. Então, dessa forma, fica muito claro que a mente é algo que eu estou observando. Porque eu estou olhando ela. Qualquer pensamento que passar pela minha mente, sou eu que estou observando esse pensamento. Qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer sensação corporal que aparecer, sou eu que estou observando. E aí vem. Então, quem é esse que está observando? Quem é esse que está observando? Então, essa pergunta, quem é esse que está observando, não é uma pergunta que espera uma resposta. Porque se uma resposta aparecer, tem alguém observando a resposta que apareceu. Uma armadilha, né? Se uma resposta aparecer na mente, quem está observando essa resposta? Eu. Então, essa pergunta, quem é esse que está observando, ela, na verdade, não é para ser respondida, mas ela é para eu fazer, para eu olhar para isso. Então, quem é que está observando esses olhos? Né? Quem é que está observando esses olhos? Porque, na verdade, não é a gente que enxerga, é o olho que está enxergando. Tanto é que se eu tiver um problema no olho, eu continuo aqui, mas agora eu não enxergo. Então, quem enxerga? O olho. Mas quem é aquele que vê o olho? Alguém está observando isso. Quem é aquele que está observando a mente? Quem é aquele que vê esses milhares de doutrinas e filosofias? Então, essa pergunta, mais ou menos, é como se eu tivesse que tirar os meus dois olhos, virar os meus dois olhos 180 graus e enfiar de novo na minha cara para eu olhar aquele que está lá por trás dos olhos. E basicamente é isso, né? É essa autoindagação de quem sou eu. Esse método do Ramana é bem interessante, né? Quem sou? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Qualquer pergunta que aparecer, quem é que está olhando essa pergunta? É um monte de armadilha, né? Eu acho isso maravilhoso. E aí vem, porque se eu falo assim, ó, não, eu sou esse corpo, não, é meio claro assim, com essa camiseta, a camiseta é minha. Então, por que eu falo que esse corpo sou eu? Eu falo, esse corpo é meu, esse corpo me pertence. Pô, se esse corpo te pertence, esse corpo é um objeto que te pertence. Não é você. Então, eu não sou necessariamente esse corpo. Agora eu sou o Dene. Eu não posso dizer para você que eu sou a Manuela. Eu sou o Dene aqui. E enquanto esse envoltório Dene, dessa personalidade, né, sou eu que estou aqui presenciando isso. Porque só essa entidade que está além consegue perceber de verdade quem é o César. Eu olho para o César com o meu olho. E o meu olho tem as bagagens daquilo que o Dene experimentou. Então, quando esse olho olha para o César, é o César que existe dentro da mente do Dene. Mas o César que existe aí, só você, essa entidade presente, sagrada, divina que está aqui, porque não tem como negar, né, César? Você está aqui.
Não dá para negar. E você não está aqui onde eu estou. Sim, sim. Onde eu estou? Eu estou aqui, ó. E a gente agora está no mesmo lugar. Sim. Esse presente. E tudo isso acontecendo aqui dentro da nossa presença. Então... Nossa. Eu vou te colocar aqui, eu vou ficar prestando atenção. Já tem um monte de comentário, já tem uma galera aqui, só para te dizer. Tem uma galera aqui, Roberto, Seu Yoga, Fúvia, Vanessa, Marina. E, então, eu vou te colocar em tela cheia para você, talvez, aprofundar essa questão do Jnana Yoga. Talvez nem seja essa a pronúncia correta, né? Mas que você traga para a gente um flow sobre isso. Sim, legal. Eu quero chamar as pessoas, se elas quiserem trazer perguntas, né, que elas possam escrever aqui nos comentários, e a gente, na medida do possível, vai colocando. Tá bom? Perfeito, Cesar. Muito bem, vamos lá. Então, eu vou começar agora. Primeiro do que você falou da pronúncia, né? A gente já vê de várias formas, né? Jnana Yoga, Jnana Yoga, Guignana Yoga, Gnana Yoga. É difícil isso, né? Porque a gente tem algumas pronúncias no sânscrito que não estão acostumadas com a nossa língua, e não foi a mecânica que a gente acostumou a falar na língua portuguesa. Então, às vezes, é muito difícil, inclusive, a gente falar esse termo, né? E como é esse termo falado lá no norte da Índia e lá no sul da Índia? Né? Se a gente pegar muito parecido aqui com o Brasil, o mesmo termo falado lá no Nordeste é totalmente diferente falado aqui em São Paulo, e mais para o Sul, mais diferente ainda. Então, eu tenho achado que, às vezes, existe uma necessidade, sim, da gente cumprir com o rigor da língua mesmo, se pensar que é uma língua morta, que parece que ainda está sendo resgatada, mas o importante é a gente entender o que é isso mesmo, né? Se é Guignana Yoga, Jnana Yoga, Jnana Yoga, isso é uma questão mais de forma de falar do que, de novo, a experiência da coisa, né? Então, esse Guignana Yoga, Jnana vem desse termo conhecimento, mas no conhecimento no sentido de sabedoria. E, então, vou diferenciar duas coisas, né? A gente tem aí, eu estudei bastante anatomia, então eu tenho muito conhecimento teórico e prático experimental de anatomia, isso é conhecimento. E isso não quer dizer que eu sou uma pessoa sábia. Se eu tenho muito conhecimento, não quer dizer que eu sou muito sábio. E muitas vezes pode também existir um momento que eu sou muito sábio, mas que eu não tenho muito conhecimento. Então, quando a gente fala desse termo, a gente está falando de uma sabedoria. E a sabedoria, nesse sentido, é aquela que a gente sabe de verdade quem a gente é. Que a gente percebe. Então, saber de verdade também não quer dizer que eu estudei. Porque se eu estudei muito, eu tenho muito conhecimento, o que é diferente da sabedoria. Né? Eu estudei tudo, eu sou um nutrólogo, sei tudo sobre maçã. Mas eu não tenho a sabedoria de saber qual é o gosto, qual é o cheiro, qual é a textura, que barulho a maçã faz quando eu mastigo ela. Então, quando a gente está falando desse termo, a gente está falando de uma coisa que é além de uma informação, além de um tipo de conhecimento. A gente está falando da sabedoria. E nesse sentido do yoga, a sabedoria é a sabedoria de se auto-perceber, saber quem a gente é de verdade. E saber quem a gente é de verdade não quer dizer que eu aponto como é minha personalidade, como são os meus aspectos. Porque a minha personalidade, além de ter algo inato, que está ali, vai no meu DNA, que vem da construção da minha árvore, da minha família,
existe também uma construção da personalidade que acontece de acordo com as experiências que a gente vai tendo. Então, nós estamos tendo várias experiências. Essas experiências, as importantes mesmo, que podem ser as ruins, porque experiência ruim é muito importante para manter nossa espécie, e as experiências boas, que também são importantes para manter nossa espécie. Essas experiências vão se transformando em memória. E essa memória vai produzir na gente uma personalidade. Só que dependendo da experiência, essa personalidade pode se modificando com o tempo. Então, quando eu tinha 10 anos, existia um rol de experiências na minha memória que faziam eu pensar o mundo de um jeito e me comportar de uma forma. Quando eu fiz 40 anos, as experiências se ampliaram, consequentemente, as memórias se ampliaram, porque memórias estão mais ativas e mais presentes. Há um raciocínio diferente que me faz atuar como uma outra personalidade. Alguém está presente por trás dessas personalidades. Nós estamos presentes aqui agora, independentemente de qual for a sua personalidade. Você não consegue negar que você está aqui. Ah, mas minha mente viajou. Ok, você continua aqui observando a viagem da mente. Então a gente está sempre presente. E se a gente não estiver presente, nada existe. Porque se eu não estiver presente, é um morto, e se for um morto, nada existe. Né? Consciência sem uma matéria para se manifestar não existe. Eu vejo isso no laboratório. O laboratório está cheio de corpo, mas está faltando alguma coisa que anima aquilo. A consciência. Onde está aquela consciência que percebe? Então, algo que somos nós está presente. Vamos colocar nessa vida, desde o momento do nascimento. Ou antes, né? As experiências intrauterinas também já estavam acontecendo para aquele feto, gerando alguma coisa no cérebro e no comportamento dele. Depois, esse feto se transforma num recém-nascido que tem outras experiências. Então, ele vai crescendo. E à medida que ele cresce, ele armazena informação, armazena experiências, e a personalidade vai se moldando. Mas eu posso afirmar que quando eu nasci, eu estava presente. Porém, aquela mente, aquele corpo e aquelas experiências eram diferentes. Só que eu estava presente observando as experiências de uma criança recém-nascida. E quando eu entrei na adolescência, quando eu estava por volta ali de 14, 15 anos, as experiências eram diferentes. E eu estava presente, observando as experiências de adolescente. E eu não me dava conta disso, porque agora eu não era só uma presença, eu era o adolescente. Então eu me identificava com aquele ser adolescente que eu era, e obviamente eu curtia o prazer de ser adolescente, e eu curtia a dor de ser adolescente também. Mas depois de um tempo passou, eu deixei de ser adolescente e me transformei em adulto. Uma nova personalidade surgiu. E eu ainda estava presente quando surgiu essa maioridade, vamos dizer assim, com 21 anos. Eu estava presente ali, já olhando uma pessoa que tinha mais responsabilidades, que tinha que tomar conta da própria vida. Então, assumindo uma nova personalidade. Hoje, eu posso afirmar, e vocês também, nós estamos presentes aqui. E a personalidade que a gente observa é uma personalidade diferente daquela. Você pode até trazer alguns dons, características, mas essa personalidade, ela se modificou e você continua aqui vendo que ela continuou e vendo que ela vai mudar.
Porque tudo aquilo que a gente consegue perceber vai se modificar. A mente se modifica. O corpo se modifica. Esse planeta se modifica. O vírus se modifica. O universo está se modificando. O trânsito dos planetas se modificam. A emoção se modifica. Ou seja, tudo isso que a gente consegue perceber está mudando. E o Jnana, essa sabedoria, é perceber esse que está percebendo que tudo isso modifica. Ou seja, é se auto-perceber. O Jnana Yoga pode ser atribuído também como a própria prática que se iniciou a partir das Upanishads, que são escrituras do hinduísmo, escrituras mais avançadas do hinduísmo, mais tardias, que trazem o conceito de Vedanta. Então, no Vedanta, a prática de Jnana Yoga ela é muito verdadeira e muito presente, que pode ser feito através das escrituras, que são as Upanishads. Então, estudar as Upanishads vai trazer para a gente essa experiência do Yoga da Sabedoria, porque, basicamente, as escrituras, e não só as Upanishads, mas todas as outras, estão falando de quem a gente é. Então, estão apontando para isso que está agora, nesse momento, presente. Porque está aqui presente, a gente já é essa presença, todo mundo aqui que está agora na live sente que está vivo. Nós somos essa vida. Nós não temos vida. Nós somos essa vida. A gente tem um corpo, e esse corpo faz a gente experimentar. Então, quando a gente fala disso, do yoga da sabedoria, ou yoga do conhecimento, é ter essa percepção direta de quem a gente é. Que geralmente é feita através do estudo dos Shastras. Você vai ler Upanishads, vai ler as escrituras, e isso vai te trazer esse autoconhecimento, essa autopercepção. A outra via que a gente tem é essa via da autoindagação, do vichara, dessa pergunta mesmo, de quem sou eu? Não o que eu estou fazendo. Porque para eu fazer algo, primeiro eu preciso estar vivo. Então, essa via do autoconhecimento, ela pretende trazer a gente para a percepção de quem a gente realmente é através dessa autoindagação, que vai surgir através do conhecimento e do estudo constante das escrituras do yoga, das escrituras das Upanishads, né, de escrituras, vai trazer essa percepção, ou através dessa autoindagação, quem sou eu? Quem sou eu? Essa é a pergunta básica. Quando a gente pergunta quem sou eu, de quantos eus a gente está falando? Né? Porque, por exemplo, agora eu estou aqui como professor. Há 1 hora atrás, estava aqui dando almoço para minha filha e para minha sobrinha. Ali eu não era professor. Ali eu era pai e tio. Agora estou aqui como professor. Daqui a pouco eu sou marido. Daqui a pouco eu sou filho da minha mãe e do meu pai. Então, de quantos eus a gente está falando? Em cada situação é um eu diferente. Uma personalidade diferente, uma pessoa diferente. Mas todos esses eus estão acontecendo em volta disso que nós somos agora. Dessa vida que a gente é nesse momento. Então, isso que eu estou falando também já faz parte dessa prática de Jnana Yoga, que é uma autoindagação. Né? Toda vez que você perguntar quem sou eu, alguma resposta vai vir na mente. Então, se eu perguntar para um recém-nascido quem sou eu, as respostas que vão surgir são respostas de um recém-nascido, daquela experiência que ele teve, da memória que ele teve, do nível de conhecimento que ele adquiriu.
Se eu perguntar já quem sou eu para um adolescente, para o Dene adolescente, ele vai ter um monte de explicação, um monte de resposta, baseado num monte de experiência que ele teve. Se eu perguntar para o Dene de 21 anos quem sou eu, as explicações já serão diferentes, porque já vai ter estudado um pouquinho mais, vivenciado um pouquinho mais, desfrutado um pouco mais e sofrido um pouco mais, então tem uma noção diferente. E quando a gente pergunta, nesse momento que a gente está, nessa idade que a gente está, quem sou eu, as informações que vão vir de resposta são resultados daquilo que você experimentou, daquilo que você experimentou na prática, daquilo que você estudou na teoria. Mas todas essas respostas estão simplesmente aparecendo e elas não mostram quem a gente é de verdade. Então, quando existe essa pergunta, quem sou eu? Toda resposta que aparecer, ela é rejeitada. Por quê? Porque a resposta que está aparecendo está sendo observada por quem? Por mim. Sou eu que observo essa resposta. Então, se eu pergunto quem sou eu e digo, eu sou esse corpo, não, porque eu estou olhando o meu corpo. Eu estou percebendo o meu corpo. Ele é parte de mim, mas não sou eu. Se eu perder minha mão, eu continuo sendo eu. Se eu perder um olho, eu continuo sendo eu. Então, eu não sou o olho, eu não sou a mão. Eu sou aquilo que percebe a mão e aquilo que percebe o olho. Se você perder todos os seus cabelos, você continua sendo você sem cabelo, mas continua sendo você. E a ideia de achar que você é essa estrutura que tem cabelo pode trazer um sofrimento tão grande quando você perder o cabelo que você não vai aceitar isso. E você vai tentar viver apagando a ideia de que você não tem cabelo, de que eu perdi o olho, mas a compreensão de que nós estamos presentes aqui, observando o olho, a mão e o cabelo, isso é imediatamente libertadora e é o que a gente chama de guiñana, de sabedoria. Então, toda pergunta que eu faço, quem sou eu? E toda resposta que aparecer, ela é rejeitada. Porque ela não mostra quem eu sou. Ela está mostrando alguma explicação de alguém que eu aprendi de quem eu sou. Mas não é experiência direta. Nesse exato momento, né, alguns estão em pé, outros estão deitados e outros estão sentados assistindo isso. Tudo isso que está acontecendo aqui agora está aparecendo para você. É você que está observando isso. E você só está num lugar. Percebe que você está no aqui. Não é o aqui onde esse corpo aqui dele está, mas é aí no seu aqui. E dentro desse seu aqui está aparecendo uma live. Tem sons aparecendo, temperaturas acontecendo, texturas que o seu corpo está tocando e você está observando. Então, não posso dizer que eu sou esse corpo, mas eu posso dizer que eu sou aquilo que vê esse corpo. Não, então eu sou a mente. Mas espera aí, sou eu que observo a mente. Eu percebo quando a mente está feliz. Eu percebo quando a mente está triste. Não, então eu sou uma energia. Eu sou luz. Quem observa essa luz? Então, se a luz está aparecendo, alguém está observando esse clarão. Então, eu sou simplesmente energia. E se é uma experiência direta, que você vê a energia, ainda assim você não é isso. Porque você é aquilo que está vendo energia.
Nessa autoindagação, nesse vichara, vai surgindo um ponto que a gente chama de viveka, que é a discriminação, o discernimento. O discernimento de perceber que eu estou sempre presente. Eu sou uma presença, eu posso dizer que eu sou um espaço, eu sou um vazio, qualquer palavra que disser não vai representar aquilo que verdadeiramente é, mas só a experiência direta. Mas quando a gente fala que eu sou uma presença, eu sou a vida, qual é o tamanho da sua vida? O que está fora da sua presença ou dentro dela? Então, isso é a prática direta do Jnana Yoga. Os sons que você está ouvindo estão dentro ou fora da sua presença. Eu não estou dizendo dentro do seu corpo. Mas percebe que esses sons estão acontecendo agora, aqui na sua presença. Se você olhar para a direita, vai aparecer imagens do seu lado direito. Você está olhando o olho, mirando o lado direito. Mas você é essa vida que vê o olho olhando para a direita agora. Se pensamentos estiverem passando na mente, você está percebendo esses pensamentos. Independentemente se você controlar eles ou não. Obviamente que se eles estiverem bagunçados, você nem consegue se perceber. Mas o fato de você começar a se auto-indagar, quem sou eu? E, de novo, não é ir para a resposta. E essa pergunta, ela já traz a gente para um silêncio. Porque quem sou eu? Eu preciso sentir quem eu sou. No momento que eu experimento quem eu sou, pode ser que eu queira falar de quem eu sou depois. As palavras não vão conseguir expressar literalmente a coisa do jeito que ela é. Mas primeiro eu preciso experimentar quem eu sou. E depois eu começo a perceber que, na presença disso que eu sou, existe um personagem Deni pai, existe um personagem Deni professor, existe um personagem Deni marido, existe um personagem Deni filho, tio. Todos esses personagens estão aparecendo dentro da nossa presença. E esses personagens vão passar, eles vão mudar, eles vão se alterar com o tempo. O Deni pode uma hora se aposentar, ele deixa de ser professor, e eles passam tão rápido, quanto eu estou com a minha filha, eu não sou mais professor. Mas eu continuo sendo aquilo que eu sou. Perceber isso é deixar manifestar aquela natureza que o Deni tem nesse mundo de corpo masculino, de 1,73 m de altura, das experiências que eu tive e eu não preciso modificá-las, das coisas que o Deni gosta de comer, que o Deni gosta de fazer, isso continua. Isso não altera o que eu sou. Porque eu continuo sendo essa vida que você é e que eu sou, que tudo é, que está percebendo. Imagina um passarinho, onde a mente dele tem informação do momento e de onde ele vai conseguir comer. Ele reconhece o canto de outro pássaro. Isso tudo está acontecendo na mente do pássaro. Mas ele também é a presença que vê aquele corpo. Então, aquele corpo talvez não tenha ainda tantas ferramentas, vamos dizer assim, não tem tanto aplicativo como o nosso, de se perguntar quem eu sou e chegar nessa autopercepção. Mas aquele corpo também tem experiência. E também existe uma vida observando aquele corpo que pia, que cisca, que voa. É a vida que está acontecendo. E nós somos essa vida. Então, a autoindagação, o estudo dessas escrituras, das escrituras destinadas ao Jnana Yoga, principalmente Upanishads, elas vão trazer para a gente uma clareza de olhar
para aquilo que a gente é. Porque são duas coisas, né? Eu posso olhar para aquilo que o Deni é. O Deni é professor. O Deni nasceu em setembro, é virginiano. O Deni é neto de espanhol, então o Deni é duro, o Deni é rígido. O Deni às vezes fala besteira. Eu estou falando das características do Deni que vão passar. Elas vão se modificar. Mas quando a gente fala do yoga do conhecimento da sabedoria, é para perceber aquela parte da gente que não passa, que estava presente no nascimento, na infância, na adolescência, e que está presente aqui agora. Onde você está? Observe que se o olho virar para um lado, a imagem que aparece é a imagem do lado, mas você continua aqui, olhando esse olho virar. Se o corpo está confortável, você continua aqui, observando o conforto do corpo. Tudo isso que está aparecendo, que a gente pode ver, e quando eu digo aparecendo, é aparecendo pelos 5 sentidos, aparecendo na mente, que é um pensamento, aparecendo no coração, que pode ser uma emoção. Tudo isso está aparecendo porque alguém está observando. Você, que é essa presença aqui agora, contém tudo isso. Se você é cheio, pleno, e se você é vazio, é só um jeito da gente tentar expressar aquilo que não pode ser expressado. Porque sente sua presença agora aqui. Os sons que estão acontecendo na sua presença. Essa imagem está na sua presença. E esse corpo que você utiliza está na sua presença. Qual é o tamanho dessa sua presença? Se você olhar para isso, uma expansão começa a acontecer, um espaço, talvez um vazio vai acontecendo, mas dentro disso, tudo está se manifestando. Então, se esse som está acontecendo na sua presença, se essa imagem está aparecendo na sua presença, se os pensamentos acontecem na sua presença, qual seria o tamanho da sua presença? Ou será que essa presença tem tamanho? Mas nessa autoindagação, nessa procura por si mesmo, você começa a perceber que você não está condicionado a esse corpo físico. Você, como consciência, como essa presença, como esse vazio, como essa plenitude, como esse pleno, você não está limitado pelo corpo, mas o corpo está aqui, dentro de você, dentro da vida que você é, existe esse corpo. Dentro da vida que você é, os pensamentos acontecem. Dentro da vida que você é, essa sala, esse local onde você está aparecendo. E dentro da vida que você é, esse universo também aparece. Então, tudo está dentro de si mesmo. E nessa percepção de quem a gente é o que a gente chama do Jnana Yoga. O yoga acontece. Então, o yoga como via para autopercepção, através desse caminho, que é o caminho do Jnana Yoga, ele acontece dessa forma, na autoindagação, na autopercepção. Então, não é uma percepção só do meu corpo e da minha personalidade, mas é, além disso, uma percepção direta de quem a gente é, no estado mais profundo. Então, a gente poderia dizer, sim, que o Jnana Yoga surgiu com a prática direta do Vedanta, através dos Shastras, através das Upanishads, e essas Upanishads vão trazer para a gente a capacidade da gente perceber quem a gente é. E isso a gente pode classificar também como Jnana Yoga. O Jnana Yoga poderia até ser a prática pura do Vedanta, ou através das escrituras, porque elas indicam para a gente esse caminho de autopercepção,
mas também ou através da autoindagação. E, principalmente, nunca com a ideia de que nós vamos nos tornar alguma coisa, mas sim que a gente já é, porque a gente é aqui agora. Eu vou me tornar cada vez mais velho, mas eu vou estar sempre presente, observando a velhice chegando. Esse corpo vai se tornar cada vez mais rígido, cada vez mais fraco. E eu observo esse corpo enrijecendo e ficando fraco. Minha anatomia sabe que eu vou perder cartilagem, vou perder massa muscular, talvez até neurônio. Mas eu estou aqui observando a perda de tudo isso. Então, dentro da nossa presença, observe agora a sensação que você está vivo aqui. E tudo aparecendo aqui dentro da vida que você é. Inclusive, a personalidade. Então, eu sou esse que é macro, que eu não posso nem dizer macro, porque está além desse macro, porque esse macro aparece para mim, que sou a vida. Existe esse micro, que é esse corpo. E esse corpo está dentro de um pedaço daquilo que a gente é. Então, o Jnana Yoga ele vai trazer para a gente essa experiência direta dessa realidade de quem a gente é. Estou lendo aqui, César, temos perguntas. Se você quiser me falar, abrir a porta, escrever. Estava aqui deliciando, né? Ouvindo, deixando absorver isso. Eu acho... Depois eu faço alguns comentários, vamos às perguntas. Aqui a Roberta Notari. Isso também é um tanto responsável pelo desapego? E qual o caminho para esse desapego? Então, Roberta, você está presente agora, observando o apego. E se acontecer um desapego, você também está presente, observando o desapego. Se você colocar sua energia para desapegar, você está mandando energia para lá, para cumprir um desapego. Por que não direcionar toda essa energia para perceber aquele que vê o apego e o desapego? Porque a nossa energia sempre vai para onde a gente está com a atenção. E se a atenção está muito focada em desapegar, ela não está focada em se auto-perceber. Então, o melhor caminho é esse caminho de auto-percepção. Porque quando você perceber que você é essa vida, você vai perceber que dentro de você existem um pouquinho de apego, mas também existe um pouquinho de desapego. E os dois vão passar. O apego vai passar, o desapego vai passar. O apego vai passar, o desapego vai passar. E se não passar, você continua sendo a mesma presença que observa o apego. Só que aí a sua energia não está mais indo para aquele... Sua energia está vindo para você mesmo, porque você está se observando. E aquilo que a gente direciona a nossa atenção cresce. Então, quando você começa a voltar a sua atenção para si mesmo, naturalmente, vai crescendo e daqui a pouco, esse desafio aconteceu naturalmente. Talvez era o que Jesus falava, né? Primeiro o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. E onde está o reino de Deus? Se não dentro. Então, a gente tem que ir para dentro dessa percepção de quem a gente é. Senão fica só um caminho do desapego. E aí, desapego para quê? Para que desapego? Para viver melhor. Pegado em viver melhor. Você está querendo se desapegar de uma coisa para viver melhor na outra, porque você tem apego a outra coisa.
Então, a autopercepção é melhor do que tudo. E a autopercepção é essa busca constante mesmo dessa pergunta. Quem sou eu? E mergulhar nisso, nessa percepção de quem eu sou. Olha, Deni, eu tenho a impressão que quando a gente troca, né, nesse movimento de dialética, quando a gente vai trocando, ouvindo o que você vai falando, assim, como é que isso vai mexendo, assim, me veio um questionamento. Dentro da doutrina budista, nós temos uma coisa chamada equívoco primário, né? O equívoco primário, ele acontece da ideia de como se um grãozinho de areia ele esticasse o pescocinho assim e falasse, opa, eu sou um grão de areia e estou separado aqui, né? Você acha que é possível a gente fazer uma aproximação desse tipo de abordagem? No sentido de, você disse que para onde nós apontamos a nossa atenção, aquele objeto cresce, certo? Agora, cresce e eu não posso, como, por exemplo, se eu trouxer isso para ficar mais fácil o exemplo, se eu trouxer isso para o meu corpo, se eu observo, dou muito valor a uma dor que está acontecendo, a dor acontece no corpo, mas eu acabo dando uma atenção equivocada, daí a palavra equívoco, de achar que eu sou aquela dor. Exatamente. É diferente de que eu estou sentindo a dor neste corpo. Existe um espaço. É isso? Perfeitamente. Se eu não me engano, foi um mestre chamado Dayananda, que ele falava assim, que depois da autopercepção, ele não tinha mais artrite reumatoide. Quem tinha era o corpo dele. Boa. Qual é a diferença significativa disso? É que eu tenho artrite reumatoide, eu estou sofrendo porque eu tenho artrite. E o outro não tem jeito, meu corpo tem artrite reumatoide. Ele está ali. E a gente não está negando nada, muito pelo contrário, a coisa está ali. Mas como você falou, se eu tenho uma dor no joelho, isso fica tão grande, tão expressivo, que eu esqueço o resto. Então, quando eu acredito que eu sou professor, e sou professor, e sou professor, eu esqueço o resto da grandeza que está dentro de mim. E eu acabo me condensando. Agora eu sou isso que você falou. Eu sou o grãozinho de areia, né? Limitou, deu uma limitada. Mas quantas mais coisas eu sou? E não só no sentido físico, né? Eu sou amor, eu sou raiva, eu sou dor, eu sou desconforto, eu sou compaixão, eu sou instabilidade. Tudo isso está dentro do todo. Porque o todo tem tudo, né? O todo não é só claro. O todo é claro, o todo é escuro. Eles podem estar, às vezes, desequilibrados, mas sempre existe essas duas. O apego e o desapego faz parte desse todo, também quando ele se manifesta. Mas quando isso vai acontecendo, essa auto-indicação vai acontecendo, a gente não tem jeito, César, a gente entra na meditação. E aí, o que tem na meditação? Qual é a dualidade presente dentro da meditação? Quem que está buscando a meditação durante o estado meditativo? Né? Tinha aquela frase, né? O cheio é vazio, né? Aquilo que está em cima está embaixo. Alquimistas falavam isso. Então sempre tem essa dualidade na manifestação. Mas na hora que você se retira mesmo, vai para um samadhi, não tem nem o meditador mais. Aquele que está meditando, durante a meditação, ele sumiu. O ego não existe mais. É livre. E é só a vida. Que aí tanto faz se a gente vai falar que é plena, vai como no sentido do hinduísmo, purna, né? Ela é plena, ou talvez indo para algumas vias do budismo, não é vazio. Mas a gente está falando da mesma presença. Que percebe, me questionando até assim, se Deus começasse a perguntar quem eu sou,
imaginando aquele Deus sentado no trono, lá na nuvenzinha, ele se perguntando quem eu sou, ele vai chegar nessa mesma compreensão que a gente pode chegar. Eu sou essa vida aqui. Então, qual é a diferença dele e da gente? Nenhuma. Só tem Deus em tudo quanto é lugar. Tem um livro que chama Não Existe Nada que Não Seja Shiva, no sentido de não existe nada que não seja o sagrado. Tudo é, mas em vibração diferente. Eu acho que essa relação é perfeita. É perfeito. Isso acaba com a ideia do eu e outro, né? Que é o básico, do comecinho do equívoco primário, porque quando existe o outro, existe o gosto, não gosto, quero, não quero, bonito é feio, né? Essa abordagem faz tudo virar uma coisa só. Somos juntos uma coisa só, né? Aquela coisa do intersomos, né? Nós somos junto com tudo. Sim. Sim, existe mesmo nessa manifestação essa diversidade. Claro. Onde eu estou, que é lindo. Que é lindo. Uns cabeludos, outros carecas, é assim. Não foi nem de propósito isso, hein? Eu tava rindo aqui quando eu ouvi, eu falei, não, ele tá falando de mim. Não era essa a intenção. Foi maravilhoso. E isso, né? Aí a coisa fica engraçada, aí a gente fica dando risada de tudo. A gente pode brincar com isso, porque é isso. Né? Não é pessoal. Não, nunca é. De verdade, ela não existe. Essa pessoa andando dentro da gente. Então, agredir. Como que eu vou agredir você? Né? Aquela coisa de Jesus de novo. Ame ao próximo como a si mesmo. Tem gente que acha que é um tipo de si mesmo que eu não quero que ele me ame daquele jeito. Esse também eu não quero. Essa aí eu também, essa galera aí eu também. Olha só, eu queria agradecer muito as pessoas que estão aqui fazendo comentários, e quando a gente tem uma palestra aprofundada, assim, existem realmente poucas questões, né? Porque a gente está tão absorto em ouvir, em apreciar aquilo, né? Olha só, Fúvia, a Marina, Vanessa Nobre, a Roberta, que fez aquela pergunta. Tem uma galera aqui, né? Pessoal do Seu Yoga. Muito bom. E a Roberta aqui, ó. Roberta. Esse é o meu cunhado. Aqui do meu lado. Então vai. Ela tá aí? Ela vai fazer um oi assim pra gente. Ai, oi. Tá aqui, ó. Tá aí o tempo todo, cara. Aí não aparece pra falar um oi, meu. Sou tímida. Mancada isso, cara. Tava aqui soprando. Fala isso agora. Que legal. Muito bom. E eu quero agradecer demais vocês. Roberta, que sempre, quando eu mando mensagem para o Gurukula, ela me responde rapidamente. Fez esse contato, essa aproximação contigo. Naquele momento, lá antes da gente combinar de sentar, de conversar, né? E depois aconteceu essa bagunça toda, isso tudo que está acontecendo. Muito obrigado. Prazer em conhecer. Vai sim. No momento certo vai sim. E muito obrigado mesmo pela aproximação, pelas palavras, Deni, por todo esse conjunto de informações, e que tem uma relevância absurda nesse nosso contexto todo. E, realmente, palavras da Roberta, chamando sempre... Ai, Rosa, não vai. César, a ideia era assim, sabe? A gente sair um pouquinho mesmo das informações da teoria e trazer isso, essa cutucada que eu fui dando para essa autoindagação ir acontecendo. Né? Porque o yoga é isso mesmo, é sentar e vamos para a prática. É lindo, a teoria é extremamente importante, mas eu vejo que toda a parte teórica é aquilo que está acontecendo na prática.
Então, a gente precisa dessa prática mesmo, e a teoria, ela vem contextualizar e fica nítido, nossa mente entende quando a teoria aparece. A mente entende aquilo que o nosso ser experimentou. Então, puxa, agradeço demais, viu, esse convite. Poxa, eu que agradeço. Rápido, eu estou vendo aqui que a gente tem crianças para levar para tudo, porque fica todo aqui, então fica aqui. Mas acho que a gente conseguiria ficar mais um tempo, mas o nosso tempo está. Eu agradeço agradeço o pessoal que entrou aí, né? Muita gente. Se inscreva no canal do Dene, vai lá procurar informação sobre curso da Santa Casa de Anatomia e Fisiologia, dos cursos nas faculdades, no curso de formação lá no Gurukula, né? Das práticas online, né, Dene, que vocês dão práticas online, os cursos online também, que nós vamos falar sobre eles depois, hein? Vamos conversar sobre eles. Curso online, curso com a Roberta também, curso comigo, práticas de yoga, tudo isso. É isso. Muito bem. Muito obrigado, valeu. Muito obrigado. Falou no começo, né? Todo dia no yoga, mas que legal que tem um dia que a gente possa conversar dedicado a isso, que a gente possa lembrar, principalmente, né, do propósito mesmo dessa coisa. Do porquê. Sim. Né, do porquê. Então, agradeço muito, um beijo muito grande aí no coração. Obrigado, outros. Logo. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.